Ok. Vamos então agora ver o heap, só que nós vamos ver o heap desde o começo. No que a gente viu no exemplo anterior, para ilustrar como é que ele funciona, a gente começou com o vetor já organizado numa heap, certo? O vetor já estava organizado numa heap e aí a gente simplesmente foi fazendo o processo de pegar o primeiro elemento, colocar no último, na última posição não ordenada e continuar fazendo isso. Agora a gente vai fazer só que com um vetor que ele não está ordenado de jeito nenhum, ele não tem nenhuma ordenação, ele está um vetor totalmente arbitrário, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos ordenar esse vetor, usando a mesma estratégia da heap. O que a gente vai fazer aqui? Bem, acho que talvez a gente possa... Alguém quer me ajudar, quer ser copiloto nessa daí? Alguém se voluntaria para ser copiloto? Aquele momento constrangedor, onde o professor fica em silêncio esperando alguém. Estou curioso, professor. Eu ajudo. Vamos lá, o André vai nos ajudar aqui. Então, André, bem, primeiro, obviamente isso aqui não é uma heap, certo? Porque se você for pegar um elemento, você vai ver que tem pais que são menores do que os filhos. Só para testar, para o registro, se eu perguntar quem que é o filho do 7, você sabe dizer quem que são os filhos do 7? Do vetor da posição 7? Seria o 14 e o 15. Não, 23, não. É o 15 e o 16. Tá. É 2i mais 1 e 2i mais 2. Então é o 15 e o 16. Mas tudo bem, é uma confusão comum fazer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se confundir na hora de ver qual que é o filho, tá? Mas tá bom. O que a gente vai fazer então? A gente vai começar a colocar esse cara e transformar esse cara numa heap. Então a gente vai primeiro fazer uma passada que transforma o vetor numa heap, numa max heap, e depois que ele transformou o vetor numa max heap, a gente vai fazer o que a gente fez no vídeo anterior, onde a gente fica trocando os elementos do primeiro, que é o maior, com a última posição não ordenada, tá? Primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte, o 19, ele não tem filhos no meu vetor aqui. Como ele não tem filhos aqui no meu vetor, eu considero então que o 19 não tem nada para ajustar. A mesma coisa para o 18, a mesma coisa para o 17, para o 16, para o 15, para o 14, para o 13, para o 12. O que acontece? Esses caras não têm filhos aqui nesse meu vetor. E se eles não têm filhos no vetor, eles não podem estar errados. O primeiro cara que eu tenho que ver se está certo ou não é o primeiro cara a ter filhos, que é o 9. Certo? Então eu vou pegar aqui... é o 10? Não, é o 9, certo? O 9 é o primeiro cara a ter filhos. E aí a gente tem que conferir. O André vai nos ajudar aqui, certo? O 9 tem um filho só no vetor. O outro filho dele é o 20 não existe aqui. E aí eu pergunto, considerando o 9 e os filhos dele, nós temos uma heap, sim ou não, André? Porque o 19 é menor que o 9. Perfeitamente. Então nós temos uma heap, não tenho que fazer nada aqui. Eu só comparei esses dois e descobri que estava ok. Vamos para o próximo. O próximo a gente vai pegar o 8. Os filhos do 8 são o 17 e o 18. Estão formando uma heap, André? Não. Não. A gente vai arrumar para se tornar uma heap. A gente pega entre os filhos dele e escolhe qual é o maior deles. No caso, é o filho que está na posição 18, que é o 68. E aí eu troco o 68 com o 8. Ok? Agora, eu pego o 18 e verifico se ele tem filhos. Se ele tiver filhos, eu teria que continuar fazendo isso. Ele não tem filhos, está resolvido, resolvi o problema. Até o 8, do 8 para trás, está todo mundo resolvido. Repara que do 8 para trás, todo mundo já respeita a regra da heap. Agora nós vamos pegar o 7. Os filhos do 7 são 15 e 16. Estão formando uma heap, André? Não. Não. A gente vai trocar o 7 com quem para formar a heap? 15. Vai 98. com o 15, que é 98. Troco. Eu teria que ver o 15 e os filhos dele. Ele não tem filhos, então está resolvido. Ok? Agora a gente vai fazer o 6 e os filhos dele. É uma heap? André? Não. Não. Para eu fazer uma heap, eu tenho que fazer qual troca para se tornar, para ficar ok para a heap? Trocar o 6 com o 13. Exato. Muito bom. O 6 e o 13, troquei. O 13 não tem filhos, então tá ok. Vamos pegar o 5. É uma heap? E o 5 e o 11 e o 12, que são os filhos dele, formam uma heap? Não. Não. Durante as aulas, de vez em quando, aqui
o meu celular, ele acha que eu falei ok Google ou qualquer coisa do jeito e ele pergunta alguma coisa se eu quero. Normalmente eu falei, eu não entendi. Mas vamos lá. Nós temos o 5, o 11 e o 12, certo? Para se tornar uma hippie, quem que eu tenho que trocar? 5 com o 12. O 5 com o 12, perfeito. Troquei. O 12 não tem filhos, então já está resolvido. Vai começar a ficar interessante agora. Eu tenho que fazer o 4 e os filhos dele, que é o 9 e o 10, certo? 9 é 4 vezes 2 mais 1, 10, 4 vezes 2 mais 2. Formam uma hippie? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o 4 com quem? Com o 9. Com o 9. Troco o 4 com o 9. Só que agora eu tenho outro problema. O 9 tem filhos. Tava tudo certo do 9 para trás, antes de eu mexer com ele. Mas agora eu acabei de mexer no 9. Como eu mexi no 9, o 9 quebrou a regra da hippie. E eu tenho que arrumar isso daí de novo. Certo? E aí eu pergunto. O 9 continua formando uma hippie? Não mais. E o que eu tenho que fazer para arrumar? Trocar o 9 com o 19. Troco o 9 com o 19. Agora, 19 não tem filhos, está resolvido. Beleza, agora eu peguei o 3, o 7 e o 6. Formam uma hippie? Não. Quem que eu tenho que trocar? 3 com o 7. Troco o 3 com o 7, mas o 7 tem filhos. Aí eu pergunto, o 7 está ok com os filhos dele agora? Também não. Não. Quem que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que trocar? Troca o 7 com o 16. Troco o 7 com o 16. O 16 não tem filhos, está resolvido, certo? Agora eu vou pegar o 2 e os filhos dele. Os 2 e os filhos dele formam uma hippie? Não. Não. Quem que eu tenho que trocar para arrumar? 2 com 6. 2 com 6. Mas aí, o 6, eu mexi com o 6, eu tenho que arrumar o 6 também. Formam a hippie, o 6 e os filhos dele? Não. Então eu tenho que trocar de novo. Não. Troco quem? 6 com 13. 6 com o 13. O 13 não tem filhos, está resolvido. Agora, eu pego o 1. Formam uma hippie, o 1 e os filhos dele? Não. Não. Eu tenho que trocar. Quem que eu tenho que trocar? 1 com 3. O 1 e o 3. Beleza. Mas agora o 3 bagunçou, eu tenho que conferir de novo. O 3 e os filhos dele formam uma hippie? Também não. Tenho que trocar quem? Troca 3 com 7. 3 com 7. O 7 e os filhos dele? Da mesma forma. Não, troco. Troca o 7 com o 16. Com 16, beleza. O 16 não tem filhos, está resolvido. E agora eu pego o 1 e os filhos dele. Quem são os... o 1 e os filhos dele formam uma hippie? O 1 e o filho é o 0. Perdão, você tem razão. O 0 e os filhos dele. Eles formam uma hippie? Não. Quem que eu tenho que trocar? O 0 com 1. 0 com 1. Agora o 1 e os filhos dele formam hippie? Não. Não. Quem que eu tenho que trocar? 1 com 3. O 3 e os filhos dele formam hippie? Não. Quem que eu troco? O 3 e o 7. O 7 e os filhos dele formam hippie? Não. Não. Quem que eu troco? O 7 com o 15. 7 com o 15. O 15 não tem filhos. Acabou. E era assim que a gente estava no começo da gravação anterior, do vídeo anterior, ok? Nós estávamos exatamente nessa posição. E aqui daqui para frente a gente teoricamente sabe o que fazer. Nós vamos fazer de novo, certo? Só para fixar com a ajuda de alguém. Mas basicamente é isso. Olha só, o que nós fizemos? O processo que a gente fez agora é o processo que chama-se Hippify. Não sei como é que traduziria isso em português. Hippify. Você transforma o vetor numa hippie. Se você olhar aqui agora, ele está respeitando a regra da hippie que a gente conversou lá atrás. O pai, ele não é menor do que os seus filhos, certo? Do que nenhum dos seus filhos, ok? E quando você chega nesse vetor aqui, você pode aplicar a técnica anterior. Só lembrando o seguinte, toda vez que você faz esse passo de transformar ele na hippie, de ajustar um cara, percebam que você compara o pai e os seus filhos. E um desses filhos pode ser que troque, e se ele trocar, você vai comparar esse filho com os filhos dele. E se ele trocar, os filhos com os filhos dele e assim por diante. Observe, e essa observação ela é muito importante. A distância entre o pai e os filhos, ela dobra, certo?
Por exemplo, se você está no índice 20, a distância entre o 20 e os filhos dele é no mínimo 20. Ok? Então, cada vez que eu vou trocando, eu troco um pai com um filho, a distância entre o pai e o filho dobra. Se eu tenho N elementos e cada vez eu vou andando nesses N elementos, fazendo alguma coisa, seja lá o que for, mas cada vez que eu ando nesses elementos, cada passo dobra de tamanho, quantos passos, André, eu consigo dar se a cada vez, a cada passo, eu dobro o tamanho do passo? Dá log passo. Log N, log de N no caso, né? Log de passos. Exatamente. É isso. É daí que vem o log. Só que daí tem um problema. Cada passo é log, no máximo, certo? Mas quantos passos eu tenho que dar? Quantas vezes eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que fazer esse processo de ficar arrumando a heap e tal e tal? É tranquilo também, porque eu faço isso uma vez para cada pai que eu começo. Então, na verdade, a gente começou do meio da heap do meio do vetor para frente. Começamos no 9. Então a gente fez isso uma vez para o 9, uma vez para o 8, uma vez para o 7, uma vez para o 6, cada vez no máximo usando log n passos, certo? Então, na verdade, essa primeira passada aqui, ela vai me dar meio n log n. Lembrando que a gente ignora as constantes, tanto para mais quanto para menos. Então, meio n é uma constante, o 1 sobre 2 é uma constante que vai sumir, então fica n. Eu vou dar n passos, cada passo, n processamento aqui, cada um deles, ele dá log de n passos e para. Por isso, essa primeira fase, que é o heapify, vai me dar n log n, certo? Aí nós vamos para a próxima etapa, que é transformar uma heap, uma max heap, num vetor ordenado. André, pode escolher um outro colega para continuar aí? Ou alguém se voluntaria para fazer essa continuação? Alguém quer me ajudar? Pode ser uma menina também? Pode ser uma menina, já que toda vez não é um menino que participa. Ninguém? Alguém? Aquele momento constrangedor que fica esperando até aparecer um voluntário. Vamos lá? Eu ajudo, professor. Vamos lá, Rodrigo. Obrigado. Vamos salvar aí. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar agora para fazer a ordenação. Nós temos a heap, certo? Nós temos uma max heap aqui e nós vamos ordenar essa max heap, esse vetor utilizando essa heap. Basicamente é o que a gente fez no vídeo passado, só que agora com a tua participação, tá? Primeira coisa, é uma heap. O André entregou para a gente como sendo uma heap. Se é uma heap, eu tenho a propriedade legal de que o maior elemento está na posição 0. Ele vai estar sempre na posição 0 porque ele é o único cara que não tem pai. Então, é o único cara. Só ele pode ser o maior, ok? Então, o que a gente vai fazer? Se ele é o maior, e quando eu tiver o vetor ordenado, o maior tem que ir para a última posição. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Bem, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, Rodrigo? A primeira coisa que a gente vai fazer é passar o que está no 0 para a posição 19. Exato, a gente vai trocar o 0 e o 19, certo? Vamos lá, cadê? A gente vai trocar o 0 com o 19. Quando eu troco o 0 com o 19, duas coisas acontecem. Primeiro, o 19 já está na posição correta. Daqui para frente, eu já não olho mais para ele. É como se ele não respeita mais, ele não faz mais parte da minha heap. A minha heap acaba na posição 18, certo? Da posição 19 para frente, não me interessa mais. Ela já foi colocada na posição correta. O único problema que aconteceu aqui é que na hora que eu troquei o 0 com o 19, ele deixou de ser heap, certo? O 0, eu sempre vou começar agora olhando pelo 0. Vamos olhar na posição 0. É uma heap, Rodrigo? Não, professor. Não, né? Eu tenho que fazer o que para se tornar uma heap? Para arrumar o 0 e o... Trocar o 0 com 1. Troca o 0 com 1, perfeito. Agora, o 1 está ok com os filhos dele? Não. Quem que eu tenho que trocar então? Tem que trocar 1 com 3. Troco o 1 com o 3. O 3 está ok com os filhos dele? Também não. Não. Então eu troco quem? 3 com 7. Não. 3 com o 8. Ah, com 8, é
3 com 8. Tranquilo, tranquilo. Maior. E o 8 tá ok com os filhos dele? Não, também. Não? Tem Quem que trocar o 8 com 17. troca o 8 com o 17. Beleza? O 17 não tem filhos, daí pra frente, então tá ok. E aí voltou a ter uma hippie. Eu tenho uma hippie agora que vai do 0 até o 18. Certo? O que a gente faz? A gente... Exatamente, porque o 0, o que está na posição 0, é o maior dessa hippie, que vai entre 0 e 18. Então eu troco o 0 com o cara da posição 18. E vou trocar. E agora deixou de ser hippie. Vamos arrumar a hippie rapidão aí? Quem que eu tenho que fazer para arrumar? O 0 com o 2. Beleza. E agora? O 2 com o 6. Beleza. O 2 e o 6. E agora? 6 com o 13. 6 e 13. E agora? Aí saiu. Acabou. O 0 vai para 17. Agora o 0 vou trocar com 17. Beleza. E agora? 5 com 2. 5 com 2. Agora? 2 com 5. 2 com 5. Agora? 5 com 11. 5 com 11. E acabou. A 11. Agora ele não tem filhos, então acabou. Agora eu vou trocar o 0 com 16. Beleza. E agora? Para arrumar a hippie? O 0 com 1. 0 com 1. O 1. O com o 3. 1 e o 3. O 3 com 7. O 3 com 7. O 7. Não, assim tá certo. Não, tá errado. Ah, tá certo. Tem razão. Repara que tá certo, na verdade. Você comparou com os filhos. Olha só, duas coisas interessantes aqui. Os filhos deles seriam 15 e 16. Mas o 16 não é mais, não faz parte mais da hippie. O 16 já está na parte fixa do vetor. Então, os filhos dele seriam só o 15. Seria só o 15 de filho. E ele já é maior que o filho, então para. Então, se acontecer dele chegar num ponto e ele chegou no maior, já parou ali. Vamos continuar? Então, agora a gente vai trocar o 0 com o 15, né? Tá. E depois? O 0 com 1. 0 com 1. O 1 com o 4. 1 e o 4. O 4 com 9. 4 e o 9. E acabou. 9 com ninguém. Beleza. 0 com 14. 0 com 14. Agora? O 0 com 1. 0 com 1. O 1 com 3. 1 e o 3. Uhum. O 3 com 7. 3 e o 7. E acabou. 7 com ninguém. Beleza. Agora? O 0 vai pra frente. o 0 e o 13. Isso. O 1 com 2. O 0 com 2. O 0 e o 2. O 2 com o 6. 2 e o 6. O Não tem filhos já. Os filhos dele seriam o 13 e o 14 que já estão fora. 0 e 12. Tá. o 0 com 1. 0 e 1. O 1 com 4. 1 e o 4. O 4 com o 10. Certeza? Ah, não, já é maior, verdade. Na verdade, a gente vai meio que no automático, né? Então, já troca com o maior dos filhos. Não, ele já é maior que os filhos, então não tem que trocar nada. Já está resolvido aqui. Agora, quem que eu vou trocar? O 0 com 11. O 0 e o 11. E agora? O 0 com 1. 0 e o 1. O 1. Ixi. Tanto faz, sinceramente. Ele não é estável de qualquer jeito. Não é estável? Não é estável. Não é estável. Então, a gente pode escolher o 1 e o 3, por exemplo. O 5, O- o 3, né? Isso. Que é o com 8. 3 e o 8. Beleza. Pronto. Agora, o 0 e o 10. Certo? O 0 e o 2. 0 e o 2. O 2 e o 5. 2 e o 5. E acabou. O 0 e o 9. Aham. E agora? O 0 com o 2. 0 e o 2. O 2 com o 5. O 2 e o 5. Acabou. Acabou. O 0 e o 8. Beleza. E agora? O 0 e o 1. O 0 e o 1. O 1 e o 4. 1 e o 4. Beleza. Acabou. Agora o 0 e o 7. Beleza. O 0 com o 1. O 0 e o 1. Opa, já adiantei. Agora vai ser o 1 com O 3. 1 e o 3. Beleza. Agora vai ser o 0 e 6. Beleza. Certo. Aham.
0, 0 com 1. 0 e o 1. O 1 e Daí o 1 com 3. 1 e o 3, certo? Agora eu vou trocar o 0 e o 5, beleza? 0 eu troco com quem? Com 2. Com o 2, beleza? E o 2? 2 não tem mais filhos, né? Os filhos estão... O 5 e o 6 já estão fora. É. Então agora eu troco o 4 e o 0 Certo. e arrumo a heap de novo. O 0 eu troco com... O 2. Ou o 1, tanto faz. Normalmente a gente usa o 1, porque ele não é estável de qualquer jeito, entendeu? Então eu troco com o 1, e agora eu pego o 1 e o filho dele. Só tem um filho ali, né? E daí vai trocar porque o 5 é maior que o 1. Não, ele não vai trocar porque o 5 é maior que o 1, né? Então tá ok. Agora, É verdade. Troca o 5 maior que o 1. agora eu vou pegar o 0 e o 3, certo? Aham. Troco. E aí, tenho que arrumar a heap de novo. Olha, isso aqui é uma coisa que é interessante. Repara que o vetor está ordenado, mas o heap não está nem aí com isso. Ele tem que arrumar a heap, porque é isso que ele sabe fazer. Então ele vai arrumar o 0, trocar com o maior dos filhos dele. Então vai ficar o 0 e Nossa. o 0 e o 2. Trocou. E aí agora tá certo. Beleza. Agora o que ele faz? Colocar uma sentinela, professor? Não compensa, cara. Daria até dá vontade de colocar a sentinela, mas não compensa. Você piora a situação. Porque isso aí acontece raramente. E acontece só no finalzinho. E você teria que ficar fazendo esse teste toda vez para descobrir se você chegou nisso. Não resolve. O heap tem essa característica. Ele funciona bem e tal, mas, cara, ele faz umas coisas muito estranhas. Mas estamos acabando, vai lá. 0 e 2. Eu Vai troco. trocar o 0 com o 2, sim. E agora eu pergunto se eu tenho uma heap. Tem. Não tenho. Ah, porque o 5 vai primeiro. 5 vai primeiro, troco. E agora eu troco o 0 com 1. E agora resolveu. E agora beleza. Nossa, ele é bem Acabou. complicadinho. Não, isso é legal. Beleza? Tá aqui, está ordenado. Vamos parar a gravação. Obrigado.